Olá pessoal, hoje nós vamos começar a mexer nas ferramentas do Trade Monster e eu vou fazer um vídeo por ferramenta, tá pessoal? Por que isso? Porque além de ensinar você a usar a ferramenta aqui no Trade Monster, eu também vou ensinar você a usar a ferramenta de verdade, ou seja, não só no Trade Monster. Então você vai ter uma pequena aulinha aí sem querer de trade, né? Vamos lá para nós começarmos a aprender isso. Então, se você viu os vídeos da playlist aí anterior, primeira coisa, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, entre lá, tá o link embaixo do vídeo aí, para você não perder tudo que a gente está lançando e atualizando, ok? Em breve a gente vai lançar uma página também para você acompanhar tudo que nós temos alterando, porque a gente está mexendo muito no sistema e adaptando diversas coisas pequenas. Então é bom que você saiba o que está acontecendo, porque a gente está em beta, então está alterando bastante mesmo, tá? Então vamos lá. Se você viu os vídeos anteriores, você sabe como capturar dados, né? E você vai estar nesta tela aqui para selecionar uma conta e poder selecionar os dados que você já capturou. Nós vamos para montar a estratégia de indicadores, tá? Tem que aparecer aqui para você esta opção fonte de dados. Eu vou limpar aqui para nós começarmos do zero, né? Então tem que aparecer aqui para você fonte de dados, tá? Primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é um mapa dos blocos que você vai inserindo aqui dentro, tá? Como é que isso funciona? Ele tem a fonte de dados, que é o início do bloco, né? Da onde vai partir, que são os dados de mercado, né? Neste caso aqui, a gente está com fonte de dados do estudo M1, que a gente capturou lá. E é esses dados que a gente vai usar, mas poderia ser um arquivo CSV, poderia ser conta real, tá? Conta real vai entrar depois, ainda não está liberado aqui, porque a gente está fazendo bastante teste, né, antes de liberar essa parte, mas em breve vocês já vão ter uma amostrinha, tá? Se vocês se perderem aqui nessa tela, por exemplo, desapareceu o meu fluxo aqui, eu não estou vendo nada, você pode vir aqui em resetar, ó, ele volta para tela inicial, tá? Você pode diminuir fluxo ou aumentar sem o scroll do mouse, tá? Ou pode fazer isso com o scroll do mouse aqui dentro, só girando, né, o seu scroll aí, certo? Pode arrastar para onde quiser, independente, tá? Então essa tela aqui interna é independente da externa aqui fora, ok? Então, sabendo como trabalhar nessa parte aqui, a gente vai começar a importar ferramentas. Vocês têm em primeiro lugar aqui a Goldfinger. O que que ela é? Ela é um conjunto já de ferramentas, que é uma estratégia praticamente montada. Então se eu clicar aqui nela, ela vai abrir com várias configurações aqui. Entre elas, ela possui 3 médias móveis já configuradas, tá? Opções para forçar alvo fixo em porcentagem de Fibonacci, porque ela usa, além das médias, uma Fibonacci que vai definir os alvos, né? Stop a partir do ponto C da Fibonacci. Não vamos conversar sobre isso hoje, eu vou falar sobre isso aqui quando nós estivermos conversando sobre a ferramenta de Fibonacci automática. Aí eu vou explicar todas essas questões de stop, de ponto C, limitar o stop máximo, esse tipo de coisa dentro da Goldfinger, tá? Por quê? Porque ela envolve muito trabalho com Fibonacci, tá? Então eu não vou usar a Goldfinger hoje, não vamos falar sobre ela, tá? A Goldfinger em si só depende de você configurar esses parâmetros aqui das médias. Por quê? Porque cada período de mercado que você vai operar, isso aqui pode mudar para dar lucro, tá? Detalhe, alvo fixo também, né? Se você não quer um alvo fixo da Fibonacci de 161 ou alguma coisa assim, que é reduzir ele, você pode demarcar aqui qual o alvo, qual a porcentagem da FIBO você quer um alvo. Eu quero que a minha FIBO, todas as entradas, ela pegue só 10% do alvo. Beleza, vem aqui, põe 10%, tá? Então, você pode configurar bem isso aqui, tá? Nós vamos falar melhor sobre isso, como eu falei, na ferramenta de FIBO automática, tá? Eu quero mostrar aqui uma construção de estratégia, tá? Completa. Não vou visar lucro, tá, pessoal? Só para construir mesmo, para mostrar para vocês. Então, a gente vai remover essa Goldfinger, vamos começar do zero, tá? A gente vai começar aqui com uma SMA, então a gente pode ir lá embaixo nos indicadores, tá? Lembre-se, tá? Isso aqui são ferramentas automatizadas, tá? E os indicadores são mais aqueles indicadores padrões de mercado, tá, pessoal? Então médias móveis, RSI, MACD,
Então todas as ferramentas, né, nuvem de Shimoku para quem gosta, detecção de candle, tá tudo aqui nos indicadores, tá? Então se a gente clicar aqui a gente vai ver uma lista bem grande de indicadores, tá? Eu vou fechar aqui a lista para vocês verem, ó. Ela tá totalmente fechada, ela não tá mostrando todos os indicadores, ó. Tá? Então você vai ter tendências e médias, aqui você vai ter todas as médias, padrões de candle, desempenho, ciclos harmônicos, estatísticas, momentos e osciladores, tendências avançadas, volatilidade e volume e fluxo, tá? Todos eles estão funcionando? Sim, todos eles já funcionam, mas nem todos eles executam ordens ainda, tá? Então a gente está trabalhando nisso, implantando, porque cada um tem suas regrinhas e aqui nós temos mais de 200 indicadores. Tudo isso tem que ser, né, testado antes de liberar. E justamente é esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Então o que já está liberado aqui com certeza para vocês? Tendências e médias, ou seja, todos os indicadores de média vocês podem usar, tá? Eu vou botar uma média simples para nós vermos aqui. Como é que você sabe se uma ferramenta está funcionando já aqui ou não, tá? As que funcionam têm os parâmetros, tá? Tem todos os parâmetros aqui direitinho. As que não funcionam ainda não tem, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro uma que não está aqui. Aqui, ó. Os canais de sinais ficam nas preferências do perfil. Por exemplo, não tem parâmetros, ó. Tá? Então, quando a ferramenta não tem parâmetros, assim, você abre, só tem um texto aqui, ó. Ela não está liberada ainda, tá? Isso é bem simples de você entender. Você não vai conseguir configurar a ferramenta, tá? Em compensação, quando você tem, todos eles terão vários blocos de configuração, tá, pessoal? Então, períodos, né? Deslocamento, para quem não conhece deslocamento de média, eu vou abrir aqui o MT5 para a gente ver o que é um deslocamento de média, para quem não conhece. Aqui, ó, no deslocamento a gente consegue dizer para ela, por exemplo, que eu quero deslocar ela 20 candles, tá? O que quer dizer isso aí? Quer dizer que ela vai ficar lá, quando a gente for olhar lá na frente do gráfico, ela está deslocada 20 candles para frente. Isso quer dizer que toda a análise dela está avançada 20 candles para frente do gráfico. Então, este ponto aqui, por exemplo, ele não é aqui na média, ele é aqui, tá? Então, ele está avançado. Para que serve isso, tá, pessoal? Em alguns tipos de estratégia, o avanço de indicadores ajuda a prever mais rápido o que vai acontecer. Não é em todos os tipos de estratégia, então cuidado com isso, tá? Não serve para todos os tipos de negociação. Então a gente pode definir deslocamento se quiser, tá? Deslocamento pode ser superior, né, para mais ou para menos, tá, pessoal? Pode ser para trás também, né? A gente quiser atrasar o sinal, né? Modo de rompimento, tá? Como assim modo de rompimento? Isso mesmo, as médias móveis, quando a gente coloca aqui, a gente pode definir como é que ela vai ser rompida. A gente quer que ela rompa por velas ou por pontos, tá? Por velas. Após o rompimento, quantas velas tem que ultrapassar a média para a gente confirmar um rompimento? Geralmente uma ou duas, né? É o padrão que você usa, tá? Tolerância em pontos, quantos pontos, né? Isso se... Ó, margem extra em pontos exigida além do rompimento, tá? Digamos que eu queira que rompa duas velas, mas se essas velas não forem maior que 200 pontos, por exemplo, não me interessa. Então a gente vai botar aqui uma tolerância de 200, que ele só vai confirmar depois de ultrapassar esses 200 pontos, tá? Confirmar por volume, tá? O que quer dizer isso aqui? Se eu ativar aqui, quer dizer que tem que fazer um certo volume para que ele confirme o rompimento. Tá? Então, digamos que eu tenha lá, por exemplo, botei lá que eu quero duas velas de rompimento, mas tem que ter um volume alto, certo? Então, se eu tenho que ir lá e definir que volume é esse alto que eu quero. Lá no MetaTrader, por exemplo, a gente pode ver, tá? Se você não tem noção do mercado que está mexendo, você vai lá e insere, né, a ferramenta de volume. Você também, depois eu vou explicar outra forma de fazer mais simples isso aqui dentro do próprio Trade Monster, mas eu vou explicar para você entender, tá? Para todo mundo entender como funciona. Então quando a gente coloca aqui os volumes, né? Aqui do ladinho do MetaTrader a gente tem um valor, ó. Tá? Este valor é que está perguntando lá para você qual é o volume que você quer. Então aqui, se eu quero um volume bem alto, eu vou botar lá 300, por exemplo, para este par de moeda.
tá? Para este ativo aqui, ó, que é um mini dólar, tá? Então, neste caso aqui, o nosso volume é 300. Então, só quero que confirme o rompimento para mim. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um rompimento, por exemplo, de uma vela, tá? Mas eu só quero que confirme se ela atingir 230, como tá aqui, ó. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai pegar só essas velas aqui de abertura de mercado. Provável abertura e fechamento. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Você tem que definir bem certinho, assim, não, eu quero um volume aqui, por exemplo, de 167, tá bom. Então, beleza. Aí ele vai calcular para você. Cuidado se você botar um volume muito alto, mesmo que rompa aqui, se não der um volume alto lá, ele não vai ativar o rompimento. Ele não vai encarar como se a LT tivesse rompida, tá? Existem outras formas de a gente fazer isso aqui, tá? Em outros sistemas aqui dentro. Por exemplo, digamos que eu vou botar desligado aqui, deixei como velas e vou botar que é uma vela só para romper. Perfeito, apliquei, tá? Agora eu posso usar a ferramenta de rompimento, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ser um ajuste mais fino ainda do rompimento, tá? A gente pode escolher a forma de reteste que ela vai fazer, que é quando volta na média, né? Se é só por toque, se é um cruzamento oposto ou se é velas ao oposto da média, tá? Cruzar ao oposto e velas ao oposto, é bem parecido esse nome, né? Difícil de diferenciar eles. Depois, inclusive, vou botar umas ajudas aqui para melhorar isso aqui. Mas, tá? O cruzamento oposto da vela é quando o preço estava numa tendência de baixa, ele cruza para a tendência de alta, tá? Velas oposto é só quando a vela cruza lá para cima, mas depois ela retorna para baixo, tipo a violinada que chamam, né? Então, vamos fazer por toque mesmo, que é o mais simples, né? Quando o preço vai lá, toca, respeita e desce de volta, tá? Então, a gente está configurando aqui, não é a forma de rompimento, é a forma de reteste apenas. Como é que a gente calcula o reteste da média, né? Então, perceba isso. Isso aqui, essa ferramenta de rompimento serve para todos os indicadores que envolvem rompimentos, inclusive os futuros suporte e resistência que a gente vai colocar aqui, tá? Detalhe, isso aqui é só para reteste, quando volta na média e toca nela. Como é que a gente vai fazer esse reteste? É por toque, é por cruzar ela, ou é por cruzar a tendência, ou por cruzar a média, tá? Só ir lá e voltar, tá? Então, cuidado, isso aqui não é a forma como vai romper, é a forma como vai retestar. Rompimento, você já disse lá em cima, né? Você quer que rompa quando rompa, atravesse tantas velas, né? Confirmação do rompimento aqui, você pode readaptar isso aqui, tá? Por quê? Porque é interessante o seguinte, digamos que você colocou lá no sinal que você quer uma vela após o rompimento, beleza, tá? E aqui neste rompimento você coloca que quer duas velas, certo? O que ele vai fazer? Qual é a diferença disso aí, tá? Ele vai pegar e dar um sinal para você assim que romper a média, ele já dá um sinal e vai ativar o rompimento. Quando ele ativar o rompimento ainda vai esperar mais duas velas, tá? O que quer dizer isso aí? Quer dizer que vai ter uma confirmação dupla de rompimento, tá? Então você está ajustando um rompimento mais demorado, mais confirmado, podemos dizer assim. É interessante, depende da estratégia, tá? Depende muito da estratégia que você vai montar, tá? Se eu fosse usar rompimento aqui, eu colocaria só uma vela para ficar igual da média, não ter atraso, né? Dependendo, como eu falei, da estratégia. É que eu gosto de operar estratégias rápidas, então é diferente para mim, tá? Tolerância em pontos, mesma coisa. Você quer dar um tempo para esse rompimento, ele tem que fechar tantos pontos para confirmar. Velas após reteste, novamente, isso aqui é somente para reteste, quando o preço volta e toca a média, tá? Então, quantas velas após o reteste tu quer considerar rompido? Ou quer considerar que, em vez de romper, ele respeitou, né? Porque o reteste é um respeito, mas ele encara como um rompimento. Por exemplo, vamos ver se a gente acha um ponto aqui de reteste para vocês entenderem. Vamos diminuir um pouquinho essa média que a gente consegue rápido isso. Vamos botar uma média de 10 períodos aqui. Ok.
Ó, ponto de reteste, por exemplo, aqui tocou, ó, neste pontinho aqui, ele foi lá, tocou e desceu de volta. Quantas velas você quer depois desse toque aqui, para ele confirmar que tocou e voltou? Porque ele encara isso aqui como um rompimento para baixo, tá? Então, esse reteste aqui, né? Quantas velas após o reteste? Ah, você pode botar lá, quero 2 velas. Quer dizer que ele vai tocar, esperar 2 velas e aí confirma que houve um respeito, tá? Ok, eu não gosto de usar rompimento em médio, não serve, eu acho que é mais interessante para suporte, tá? Mas poderia usar. Aqui, como ela já tem, né, a parte de rompimento dela própria, eu não vejo muito sentido, mas cada um depende muito, como eu digo, né, depende muito do que você vai fazer. E o que eu botaria aqui depois da média, né? Seria a entrada, né? Vamos fazer uma entrada simples, ou então, para quem gosta aí, a LT contrária automática, tá? O que você pode fazer? Ele passou da média, a média deu sinal para baixa lá. Aí ele começa a cuidar de LT contrária. Nós podemos botar por velas. Quantas velas após o rompimento de uma LT contrária? 2 pelo menos, tá? E isso quer dizer que ele vai fazer o que? Quando o preço rompe aqui, a média, deixa eu ajustar isso aqui. Deixa eu botar um gráfico maiorzinho assim. Aí. Então, quando o preço ele vem rompendo a média aqui, por exemplo, aqui ó, o preço rompeu a média para alta aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar a traçar uma LT contrária aqui, para que quando rompa aqui a LT contrária ele dê entrada para alta, tá? Então é para isso que serve a LT contrária, certo? Mesma coisa aqui ao contrário, ó, se ele desceu aqui, ele traça uma LT contrária de novo, ele vai calcular automático esses pontos de pivô, né? E quando ela rompe, ele faz a entrada para baixo, tá? É um exemplo do que dá para fazer, tá? Então, podemos colocar LT contrária, configurar para 2 velas, aplicar. Após isso aqui, eu poderia já tentar isso, fazer uma simulação. Não vai funcionar, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai pedir para você definir entrada e stop, né? Se você não definir entrada e stop, ele não tem como simular para você, ok? Então, é obrigatório, no mínimo, a entrada e um stop. Pode ter trailing stop depois do stop. Por quê? Não se usa trailing stop diretamente, né, pessoal? Você tem que ter um stop primeiro para que o trailing stop possa movimentar esse stop, tá? Então, regra para trailing stop também. Se você tentar colocar, ele vai acusar para você ali que não funciona, tá? O que ele vai dizer lá, ó? Vamos tentar. Trailing stop deve vir depois do stop. Ou Goldfinger, porque a Goldfinger já tem a entrada e stop configurado, tá? Então você vai precisar definir sempre, né? Remova isso aqui, coloca a entrada, stop, entrada, stop e trailing stop, tá? O que é o trailing stop? Já vou explicar, tá? Para quem não conhece. Tá vendo que eu inseri todos os blocos sem configurar eles? Pode fazer isso. Você pode inserir todos os blocos como você quer. Depois você vem um a um configurando, tá? Então a LT contrária já está configurada. Vamos pro alvo, né? Para entrada aqui, ó. A gente pode, aqui na entrada tem uma coisa bem legal que é o seguinte: você pode definir um parâmetro para ela, que são os pontos, né? Primeiro, definir direção de entrada por onde, né? Pela média móvel ou pela LT contrária automática. No nosso caso, quando a gente quer uma LT contrária depois da média móvel, o ideal é pela LT, tá? Então a gente define que vai definir a direção da entrada, é uma compra ou uma venda, pela direção da LT, tá? Método do alvo. Isso aqui é legal. Você quer por pontos, definir os pontos ali, eu quero que a entrada tenha 100 pontos, certo? Ou você quer que calcule automático isso para você de acordo com a variação de mercado. Isso é muito legal, muito interessante, porque poupa muito trabalho para você ficar calculando toda hora. Que preço, que quantidade de pontos eu vou botar nessa entrada. Você pode calcular isso por ATR, que é um indicador padrão de volatilidade, ou seja, tamanho de pivôs, né?
desvio padrão do Xian, que para mim é um dos melhores, Safe Zone, Psy e VWAP, tá? Então você pode sempre calcular por esses indicadores aqui automático, basta estabelecer o período deles ali, ó, tá? Então ele vai criar o alvo automático para você baseado na variação do mercado, certo? Stop, mesma coisa, você pode aplicar por pontos, tá? E aqui tem um detalhe muito importante, muito trade esquece, né? Que é o modo de cálculo. Se você botar por close, tá? Você tem que entender que a simulação não vai ser realista a menos que a sua corretora forneça para você negociação sem spread, tá? Se a corretora disser para você zero spread, então beleza, pode botar por close aqui, que a simulação vai ficar bem realista, tá? Agora, se você não tem spread zero, você tem que ir por bid ask, tá? Por quê? Porque é o spread que faz o fechamento das ordens. Se você não colocar isso, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, vai dar um resultado aqui, mas ele não é real, tá? Porque não tá fazendo pelo spread, né? Método do stop pode ser por pontos ou mesma coisa, você pode calcular pelos indicadores, tá? Eu recomendo muito que você calcule pelos indicadores, tá? Os stops, tá? Fica um stop dinâmico, de acordo com a variação que está ocorrendo no mercado mesmo, né? Você não precisa estar recalculando, fica muito mais simples de operar, certo? Ok, aplicado, vamos para o trailing stop, né? Trailing stop, mesma coisa, tá? Close ou bid ask, tá? Eu recomendo sempre o bid ask. E o método, tá? Aí você pode escolher aqui ponto fixo, ATR, desvio padrão, do Ocean, Safe Zone, Parabolic SAR. Aqui nós vamos colocar VWAP ainda, não colocamos, tá? Então, acredito que é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui já te dá um bom leque do que pensar para poder negociar aí, brincar um pouco aqui no nosso simulador, tá? Lembrando que isso aqui é só para você montar a estratégia de indicadores, ok? Tá? Detalhe importante, nós não vamos colocar somente o simulador aqui, tá, pessoal? Vai ter a execução automatizada depois e a parte de escrever a estratégia. Como assim escrever estratégia? Você pode ir lá e descrever sua estratégia em texto comum, que nem você faz num chat GPT aí, numa IA qualquer. Você vai lá e vai escrever essa estratégia e ela vai montar para você, o sistema que monta para você a estratégia, tá? Então fica muito mais simples, mais fácil de você testar e escrever o que você quer exatamente ali, do que realmente vir aqui e configurar tudo isso aqui, tá? Para que nós estamos colocando essa ferramenta então, se você pode ir lá e escrever a estratégia e vai funcionar do mesmo jeito, né? Por um motivo bem simples, tá, pessoal? Isso aqui é mais barato, tá? Enquanto você está fazendo isso aqui, quando você entra no Trade Monster e se cadastra, você ganha 1 ponto, 1.000000, tá? São 6 casas decimais em 1 ponto. Para você consumir esse 1 ponto com essas ferramentas aqui, você demora muito tempo. Elas são super baratas, né? Então você pode simular 500 vezes com 500 indicadores diferentes aqui e mal vai mexer esse número aqui, tá? Então isso aqui é interessante para quê? Para quem não quer gastar, né? 2, para quem gosta de mexer com essa parte de indicadores, quem quer fazer um sistema de trade que é menos dinâmico. O que quer dizer menos dinâmico? É um sistema mais preso, mais fixo, mais rígido, tá? Porque se você for executar com o nosso algoritmo lá, que é o avançado de negociação, ele é dinâmico. O que acontece? Ele fica analisando o mercado e vai agir como um ser humano. Ele vai seguir as suas regras de risco, vai seguir tudo certinho e ele vai ponderar. Será que vale a pena eu dar essa entrada? De acordo com as regras que eu tenho aqui de trade e o que está acontecendo agora no mercado, será que compensa eu entrar? Ele vai fazer isso. Então, mesmo que todos os sinais estejam dando entrada ali, ele pode decidir não dar entrada. Entendeu? Então é diferente, é muito diferente, certo? Aqui é como se você tivesse um ser humano sentado seguindo a sua estratégia, mas ele toma decisões além do que os indicadores estão mostrando. Já neste caso aqui não, é rígido, tá? Então vai seguir exatamente o que os indicadores estão indicando. Para agradar os dois mundos, nós estamos colocando as duas coisas, tá? Só que isso aqui que a gente está colocando
é mais em conta, né? Podemos dizer assim, você vai gastar bem menos trabalhando com isso aqui, tá? Vamos lá. Então tá tudo pronto aqui, salvar fluxo, já podemos, né, ir lá rodar a simulação. Eu vou botar a simulação em um candle só pra gente ir vendo devagarinho. Aqui embaixo, tá? Nós podemos rodar a simulação, pausar ela e parar a simulação. Cuidado, se você tiver pausado a simulação, não adianta rodar a simulação de novo, tem que parar ela primeiro, tá? Salvar a estratégia para execução depois, ver as estratégias salvas, voltar ao seletor de estudo, que é antes dessa tela aqui, lá onde você seleciona, né, os candles, e ver o histórico dessa estratégia assim. O que é esse histórico? Cada vez que você executa a estratégia, ele vai salvando aqui os resultados dela, tá? Então você pode vir aqui, ah, gostei aqui, ó, meu lucro bruto, ó, aqui meu lucro tá melhor. Resultado líquido, ó. No resultado líquido, ó, aqui tá melhor, ó. Esse ponto aqui tá melhor. Então, e ele vai selecionando para você ali, ó. Esse ponto é a alteração ID 122, a alteração, a identificação da alteração que você fez, tá? O que você pode fazer? Clicar ali e restaurar. Eu não vou fazer isso porque senão vai estragar nossa estratégia que nós montamos lá agora, tá? Mas moral da história, ele permite que você restaure esse fluxo todo aqui, ó, que deu aquele lucro lá, tá? Isso permite que você faça milhares de testes aqui de forma extremamente barata e ao mesmo tempo salve todos esses dados para poder analisar depois e definir qual é a melhor estratégia que você configurou ali, tá? Isso ajuda bastante, né, na velocidade da coisa, tá? Vamos rodar aqui só para ver. Ele vai preparar a simulação e começar a rodar. Ele começa a simulação a partir do maior indicador, tá? Então ele já pode ver que ele já plotou tudo isso aqui de dados, porque ele teve que plotar a média, né, longa lá, ó. E aí ele já está calculando para nós lá com as LTs contrárias, ó. Detalhe, não é porque aparece a LT aqui que ele está dando entrada, tá, pessoal? Aqui ele só mostra a LT que está sendo traçada, independente de ser uma entrada ou não, né? Vamos deixar ali rodar. Vamos aumentar a velocidade para ver. Lá ele vai ter mostrando a quantidade de falhas. Claro que essa estratégia vai dar um monte de falhas, porque a gente nem pensou em fazer ela, né? Só foi configurando. Quantidade de pontos que estão sendo perdidos e ganhos aqui, né? Por enquanto não ganhamos nada, nossa estratégia está bem ruim. É isso aí, ó. Tá? No final da simulação, detalhe, ó, pessoal, botei para 200, pode ver que ele pula o gráfico, né? Porque ele estava dizendo lá embaixo, ó, acima de 20 o gráfico atualiza em saltos de 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 candles, tá? Então ele tá pulando, né? Ele tá pulando de 100 em 100 candles, tá? Quando a conta é zerada, tá? Ou seja, que você botou um valor lá de 300 reais, nós botamos um valor de 1000 reais lá para iniciar. A conta foi zerada, você perdeu tudo, né? Então ele para a simulação e te dá o relatório final com todos os dados aqui, tá? Sobre a estratégia. Detalhe, valor inicial você vai configurar aqui, é de acordo com o valor da conta que você selecionou. Por exemplo, se você selecionou a conta em dólar, ele vai fazer esse $1000, né? Se você selecionar uma conta que é em reais lá, ele vai fazer em reais. Custo por ordem, mesma coisa, tá? E você define aqui o valor do custo por ordem. Geralmente na B3 é R$2, em torno de R$2 a ordem, tá? Para mini dólar eu sei que é, mas eu não me lembro agora para ações quanto é. Mas o custo dessas ordens, que você vai vir na notinha de corretagem depois lá, se eu não me engano, tá na faixa de R$2, tá? Velocidade de candlestick por segundo e calcular sem gráfico, tá? Se você não quiser ver o gráfico aqui, ele vai fazer mais rápido, né? Vai calcular bem mais rápido para você. Vamos rodar a simulação para ver. Aqui tem 4000 candles, tá? Pronto, já rodou. Você percebeu a diferença da velocidade sem gráfico, né? Então, se você quer fazer testes rápidos, eu recomendo calcule sem gráfico, tá? Muito mais rápido. Nosso sistema é muito rápido para isso, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Eu ainda vou fazer, como eu falei para vocês, vou fazer um vídeo por ferramenta para vocês. Isso aqui é só uma explanação geral, tá? Para mostrar como funciona. E lembrando para vocês,
Nós temos 3 ferramentas aqui que não entraram ainda. Temos indicadores que ainda não estão com 100% da configuração, mas você já pode brincar aqui que se quiser, e você já tem saldo de graça lá para brincar, tá? E ele vai ser consumido bem devagarinho. Toda essa simulação que eu fiz praticamente não mudou nada lá, tá? Então pode usar, pode brincar à vontade aí. E vamos continuar, né, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo aí.